Muito bem, vamos falar um pouco aqui, entrando agora em atividade intelectual, quando a gente fala ali de como cobrar os seus honorários, precificação e como cobrar os seus honorários. Vamos falar aqui agora, bem específico agora da atividade intelectual. O que envolve a atividade intelectual hoje do advogado? Eu falei no vídeo anterior, quando eu falei da precificação, que o intelecto é aquilo que você aprendeu. São os seus anos de faculdade, são os seus investimentos hoje o que você construiu. É a sua especialização, curso, treinamento. Por exemplo, ser um membro hoje do Advogado Sucesso, você paga a anuidade, é um investimento, é um intelecto, atividade intelectual. Você está capacitando a sua equipe, você está se qualificando, está se capacitando e está aplicando isso aqui no seu escritório. E daqui se desdobra, de repente, numa plataforma que você vai utilizar. A gente vai falar de como potencializar o seu site, ferramentas e aplicativos para o nosso escritório, para a advocacia. Então você começa a mapear, você começa a organizar as ideias, a organizar toda a estrutura. E hoje a gente fala do intelecto, que ele vai muito mais além do que eu falei no vídeo anterior. E agora a gente começa a destrinchar isso tudo. Então, atividade intelectual, você leva em consideração aquilo que você aprendeu, a sua faculdade, especialização, cursos extras, livros que leu, tudo que você investiu para a sua advocacia. E o que é interessante também é quando você vai calcular a sua atividade intelectual. Lembra que eu falei? Custo de serviço, atividade intelectual, custos fixos, variáveis, ocultos e os tributos. Aqui em atividade intelectual, você vai levar em consideração o quê? O que você teve de conhecimento, o valor do bem almejado pelo cliente, o que ele está querendo ao lhe contratar. Qual é a dor dele? O que ele almeja de resultado? Isso você vai levar em consideração. Aqui são os seus investimentos. O anterior foi o que eu falei no vídeo anterior. É o seu investimento que você teve em sua carreira. Maravilha. Valor do bem almejado pelo cliente. Andréa, é uma ação de R$1 milhão. Leve em consideração. O tempo de execução, quanto que vai demorar essa execução? Como é que eu calculo isso, André? Lembra lá que você teve o cálculo dos seus investimentos para a sua carreira? Você tem preço só diária. Então você precisa ter uma noção de quanto tempo vai levar para você colocar isso em prática. Essa é uma ação que vai durar mais ou menos uns 4 anos. Multiplica. Coloca lá, a minha diária vale tanto. André, mas vai ficar uma fortuna. Aí você compensa. Trabalha a porcentagem, vê se a porcentagem vai cobrir. Mas você precisa ter essa conta. Não faça no escuro. Eu vou receber aqui, vou cobrar 3%, vou receber R$30 mil. R$30 mil vai cobrir 3 anos de processo com uma diária de R$200? Um exemplo. É essa conta que eu preciso que você chegue. Tem muito assunto quando a gente fala de precificação, tá bom? Tem muito mais vídeo aqui dentro. Então, começa a entender, vai por parte. Começa a entender por parte como você precisa precificar isso. Então, o valor do bem almejado que ele quer é a ação, quanto que vai gerar de retorno, o que ele está querendo. O tempo de execução, para você poder calcular a sua diária nesse período todo. A complexidade do caso. É um caso muito complexo, vai exigir mais de um advogado, 1, 2, 3, você vai precisar discutir, precisar ter um parecer de um outro especialista. Isso tudo você precisa colocar em prática. É muito importante que você faça esse passo a passo, porque a precificação é algo sério. O que eu quero que você faça aqui é que você não tenha custo com o processo, senão você acaba pagando pelo serviço de alguém que está te contratando. Quando vira negativo, muito advogado fala, eu não estou ganhando dinheiro com a advocacia. Claro, você está fazendo errado. Você precisa precificar, você precisa trabalhar a advocacia aqui, trabalhar a sua precificação de forma inteligente. E tem um segredo que eu conto no final, que é onde você ganha o dinheiro, que é onde você trabalha ali a tua advocacia e começa a fazer dinheiro, começa a fazer fortuna para você. Tá legal? É a busca pela excelência. É você estar trabalhando ali com a advocacia e fazendo dinheiro, tendo lucro. E quando você fala em lucro, o cliente tem que pagar pelo menos os serviços, custos, fixos, variável, tributos, tudo está na mão dele. Isso você não negocia. Você não tem como negociar essa parte. E aí você entra aqui, após complexidade, você entra aqui na parte de quem executa. Quem que vai executar esse processo, essa ação? Quem que vai peticionar?
É um estagiário? É um advogado do seu escritório? Parceiro? Ou é você? Cada um tem a precificação de seus honorários da atividade intelectual. Cada um tem. Dependendo da complexidade, você é mais exigente, então você precisa saber de cada um. Você precisa saber se o seu estagiário tem uma diária, um exemplo de R$100, se você, um advogado associado ou funcionário, se a diária dele é 200. E a sua, que é proprietário, que é sócio, e a de seu sócio, quanto vale a diária? 500? Então, dependendo de quem for fazer, você precisa precificar, você precisa ter tudo na tua mão. Coloca em planilha no Excel, coloca no papel, coloca no Word, mas você precisa ter isso detalhado para que você consiga ter esse cálculo exato, para que você consiga gerar resultado, para que você consiga ter lucro. Então, a atividade intelectual envolve isso tudo. Eu deixei uma dica lá no primeiro, você estava achando que somente era os investimentos que você tratou? Não, olha quanta complexidade a gente tem, quanto é complexo, né? Qual o tempo de execução? Um exemplo prático. Quanto tempo eu demorei para poder regravar todo o Advogado Celso? Quanto vale a minha atividade intelectual para poder regravar tudo isso? Foi eu que executei somente? Ou eu trouxe outros colegas para poder executar? Quanto vale a minha hora e a hora de um outro colega, um especialista em direito tributário, um especialista em financeiro? Quanto custa ele gravar e eu colocar esse conteúdo lá dentro? Isso é muito importante. Tempo de execução, valor do bem almejado que eu quero, quantos assinantes eu quero dentro da plataforma num prazo de 2 anos. Isso é muito importante, a gente tem que levar em consideração. Então, isso tudo aqui a gente consegue aplicar em qualquer carreira, a gente consegue aplicar para qualquer tipo de negócio. Mas hoje eu estou falando com você, advogado que está em busca de resultado, que está querendo fazer uma advocacia diferente, ter um resultado diferente na sua advocacia, na sua carreira. Tá bom? A gente fica aqui e parte para o próximo bloco. Um grande abraço, te vejo já. Tchau.